Olá, meu nome é Caio Victor, eu trabalho na Esri como engenheiro de soluções. Eu vou apresentar para vocês hoje a importância do GIS na modernização da rede e dos seus ativos. Bom, eu queria usar esse tempo para apresentar para vocês e aprofundar um pouco como o GIS pode auxiliar na modernização da gestão da rede e dos ativos das mais diferentes empresas de utilities. Para começar, eu queria lembrar que a Esri ela já trabalha há décadas com o setor de utilities. E é legal lembrar que grande parte dos nossos primeiros clientes foram empresas de elétrica, ou de telecom, ou mesmo de água. E a gente veio evoluindo com o setor, obviamente se atualizando com o setor, e isso fez ou tem um grande impacto na forma como a gente pensa a evolução da nossa tecnologia, da plataforma ArcGIS. Um dado ou uma forma de deixar isso mais nítido é que a gente sabe, ou vem sendo dito, que nos próximos 5 anos o setor de utilities ele vai sofrer uma evolução ou uma transformação maior e mais rápida do que a gente vivenciou aí nos últimos 50 anos. Então, a gente está falando sobre como a força de trabalho vem evoluindo, as diferentes tecnologias que elas precisam aplicar, a demanda ou a maior cobrança por parte dos clientes em relação à qualidade de serviço que a gente precisa entregar. E, óbvio, isso vem conectado com os agentes reguladores e quanto mais regulações e necessidades, determinações que eles trazem para dentro do setor. O desafio de ter novas linhas de negócio, ao invés de trabalhar só com o tradicional que as utilities fazem, a grande maioria está sendo desafiada a propor novos tipos de produtos, novos modelos. E isso tudo, obviamente, passa por outras questões como a gente vai digitalizar os nossos processos, ou como a gente vai enfrentar ou trazer esse termo que em cada lugar fala de uma maneira diferente, fazer essa transição energética, ou trabalhar com um grid, uma rede mais moderna, mais automatizada, com vários sensores. Enfim, esses são alguns tópicos que a gente sabe que permeiam os desafios do setor e totalmente documentados, independente da região, seja na América do Sul, né, que é onde a gente está, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Isso está fazendo com que o setor ele separe grandes volumes de recursos financeiros para investir nesses processos de modernização. E esses recursos são finitos, então a gente tem que pensar muito bem a forma como eles vão ser manejados, seja na troca por ativos mais modernos, mas também nos sistemas tecnológicos que vão estar por detrás desses ativos. Para citar um pouco como a gente vê, né, independente da área de utilities, ela está separada em diferentes setores, essas redes elas se conectam, elas se sobrepõem. Então, começando um pouco por essa visão de como a gente pensa a rede elétrica e, de novo, enquanto tecnologia, enquanto sistema de informação geográfica, a gente está olhando de ponta a ponta todos os diferentes tipos de rede do setor de utilities. Quando eu olho para a elétrica, eu estou pensando desde a forma como a rede está conectada com a área de geração, passando pela forma como ela faz a transmissão e ao momento em que ela chega na distribuição, que talvez dos 3 setores traga uma importante evolução, a gente tem que pensar, claro, né, nos consumidores mais tradicionais, né, residenciais, comerciais, a indústria, mas agora a gente tem prosumers ou prosumidores, gente que ao mesmo tempo que está usando a energia da rede, ela está devolvendo energia para a rede. Né? E isso também gera um conceito novo de pensar microgrids, microcircuitos, e como a gente trabalha esses microcircuitos. Quando a gente avança para a visão da rede de gás, a gente também está preocupado em pensar como a geração está acontecendo, desde a etapa de extração, passando pelo processamento de gás, até a chegada na distribuição, até ele chegar ali no city gate e como ele se conecta com os diferentes tipos de consumidores. Trazendo aí uma terceira camada, né? A gente também está falando de como as redes de telecom passam a se comportar. Né? Elas usam muito dessa infraestrutura de maneira compartilhada que as redes de energia elétrica oferecem, né? Os postes, então elas estão aí sobrepostas. Mas a gente está pensando a rede de telecomunicações desde que ela está conectada lá da operadora da rede, passando pelas ofertas de rede sem fio, ou por como o backhaul está implementado,
onde estão posicionados os armários, os pontos de presença e como essa rede, seja ela de fibra ótica ou em tecnologias mais antigas como coaxial, entre outras, estão ligadas aí não só com os consumidores tradicionais, mas a gente já começa a pensar em como a gente serve veículos autônomos ou como a gente cria na rede estruturas de pequenas células que estão oferecendo sinal. Uma outra camada que eu quero trazer é justamente de saneamento, né, de fornecimento de água, distribuição de água potável e coleta de esgoto. Então a gente está pensando desde a etapa de captação de água, tratamento dessa água para oferecer uma água potável, o seu armazenamento, o seu bombeamento até os consumidores, mas eu também estou falando da coleta da rede pluvial, da rede de esgoto que está ligada aí juntamente a esses domicílios e o casamento dessas redes também com outras redes. A gente sabe que às vezes você vai fazer uma obra para fazer uma expansão de rede de água e você vai cavar ali e você bate por cima de uma rede que você não sabia que estava ali de gás ou alguma outra. Então, de novo, essa visão consolidada e sobreposta ela é muito importante. E tudo isso para dar uma visão realmente que ajude na operação através de um centro de controle, então interligado, né? Quando a gente habilita essa visão, ou quando a gente tenta traduzir isso para a visão da plataforma ArcGIS, eu estou tentando trazer para vocês aqui o conceito de que, enquanto plataforma tecnológica, a gente permite essa integração, ou essa visão de redes de diferentes setores, mas também habilitando as diferentes áreas ou departamentos dentro das empresas de utilities. Então eu estou falando em habilitar a equipe de engenharia com as ferramentas que eles precisam para fazer o design da rede, ou o monitoramento da rede. O setor comercial, para entender qual que é a viabilidade de expansão, ou como está ocorrendo a arrecadação e o pagamento de serviços. Enfim, a equipe de operações que está pensando na necessidade de fazer uma manobra, ou de receber os dados dos diferentes sensores que estão monitorando a rede e saber o seu estado em tempo real. E claro, da equipe de TI e dos desenvolvedores que estão a todo momento pensando soluções mais específicas. A gente também tem buscado facilitar da melhor maneira possível integrações. Então, no setor é super comum o GIS estar ali permitindo, na área de elétrica, por exemplo, a implementação de sistemas de ADMS, ou, independente do setor, estar integrado com sistemas SCADA, e entre outros. Então, a gente está falando de trazer a visão, os dados dos ativos da rede, a gente está falando de trazer a base cartográfica, que é sobre onde essa rede está assentada, né? Ruas, quadras, domicílios, entre outros. E habilitar aí essa visão de tempo real e a conexão com esse conceito de internet das coisas, né? Se a gente evolui um pouco esse conceito ou olha para o sistema de informação geográfica de uma outra maneira e como ele casa com as necessidades do setor, a gente também pode falar dele como um sistema de sistemas, ou um sistema que traz 3 sistemas fundamentais. Um sistema de registro, é ali onde eu estou fazendo o gerenciamento, onde eu estou atualizando a minha informação sobre a minha rede, sobre os meus ativos que estão nessa rede e todas as outras informações cartográficas. É também onde eu tenho as informações das transações, os dados de consumo, dados de telemetria das equipes que estão em campo fazendo as manutenções, as instalações e por aí vai. Esse sistema está conectado com outro sistema que a gente chama de sistema de insights, ou sistema de conhecimento. Eu preciso gerar inteligência sobre essa informação. Então, como que eu busco se há uma tendência sobre alguma falha na rede, sobre algum tipo de interrupção, se ele é aleatório, se ele não é aleatório. E, por fim, eu preciso ter um terceiro sistema, que é para engajar as diferentes pessoas ou os diferentes stakeholders, sejam internos ou externos, que precisam ter acesso a essas informações. Mas eu não estou falando de entregar mapas de papel ou um relatório em PDF com um mapa. Eu estou falando de levar essas pessoas a trabalharem no ambiente virtual, uma aplicação web ou uma aplicação móvel, e não só ver o mapa, mas interagir com esse mapa, trazer novas informações. Se eu tenho alguém em campo que levou o mapa da rede e ele descobriu que tem um ativo que ele aparece num local que ele constatou no campo que não é, passar essa informação adiante para a engenharia ou para quem é o setor responsável que cuida da informação de rede e fazer essa modificação quase em tempo real, se for o caso. Quando a gente fala do conceito, ou agora já talvez aterrissando um pouco no que é a parte do ArcGIS que trata especificamente
do dado de rede, que é o Utility Network, a gente está falando de um gerenciamento moderno da rede e dos ativos. Isso se traduz em quê? Isso se traduz em poder fazer uma modelagem avançada da rede, colocando regras de topologia, regras de atributo, enfim, trazendo as regras de negócio para dentro do sistema. Permitir a visualização e a análise, fazer traces, né? Rastrear ali se você precisa fazer uma manobra, se vai ter uma interrupção, como que a rede vai ser impactada e quais são os consumidores que vão ser impactados. E facilitar o acesso e a colaboração entre as diferentes áreas dentro e fora da empresa, também com terceiros, enfim, todo mundo que precisa estar conectado e usufruir dessas informações. E óbvio, isso tudo de maneira bastante abrangente para os diferentes fluxos de trabalho que vocês têm e que seja extensível, porque a gente sabe que cada empresa tem uma necessidade diferente. E eu trago de novo essa visão. Quando a gente cita ou traz que é uma modelagem completa da rede, é porque não só a gente permite que vocês modelem de ponta a ponta, desde a geração, passando pela transmissão, chegando na distribuição, mas a gente também está falando que para as empresas que trabalham ou que necessitam, e eu acredito que é a grande maioria, ter sobrepostas as redes de diferentes domínios, então a rede elétrica, a rede de gás, a rede de água e esgoto e a rede de telecomunicações, o Utility Network ele também habilita essa possibilidade de que as redes trabalhem de maneira conectada. Não é só uma sobreposição para visualização, mas uma conexão para execução de análises, inclusive. Quando a gente possibilita que a rede ela esteja dentro desse conceito moderno e ela passa a estar habilitada para trabalhar com essa visão de serviço, eu sirvo os dados da rede na web. Eles são acessíveis por qualquer aplicação. Isso também habilita que eu, no campo, com os mais variados aplicativos, possa visualizar o estado da rede, trazendo o projetado, olhando o as-built, como aquilo foi construído, e comparando com o que eu estou vendo aqui em operação. Então eu consigo ter essa possibilidade de casar ou ver esses momentos, né, num único local e atualizar o dado, fazer predições, fazer correções, enfim, otimizar a forma como eu faço a minha operação, seja desde o escritório ou diretamente no campo. Para tratar ou desmembrar um pouco, dar uma melhor visão para vocês do que é o Utility Network, como componente da plataforma ou alguns recursos principais, eu queria citar aqui para vocês. A gente trata ele como um framework para modelagem da rede e ativos. Então ele traz um modelo e vocês, em cima desse modelo que a gente propõe, vocês expandem para configurar para o modelo que é adequado para a realidade de vocês. Ele vai permitir que vocês encapsulem, né, dentro desse modelo as principais regras e lógicas de negócio que vocês tenham da rede de vocês, de acordo com os ativos que vocês trabalham, de acordo com, enfim, as regras que vocês trabalham para expansão, instalação, novas ligações, enfim, garantindo a segurança, a precisão e a consistência nos dados de rede. Esse modelo, como eu citei no slide anterior, ele fica vinculado ou fica dentro de um banco de dados geográfico, de um database. Esse banco de dados, né, para empresas menores, ele pode ser local, né, para quem tem departamentos muito pequenos, ou ele pode estar num banco de dados transacional, num sistema gerenciador de banco de dados, onde diferentes atores da empresa estão ali editando e trabalhando com esse dado. Ele habilita não só a visão geográfica e temporal, né, a visão do mapa e a visão da evolução desse mapa de maneira histórica, mas ele também habilita que vocês trabalhem conjuntamente com diagramas. A gente sabe que os esquemas são uma das maiores formas de entender a rede com mais detalhe, então vocês podem trabalhar com a visão espacial e a visão esquemática de diagramas ao mesmo tempo. E, por fim, algo que eu também queria citar para vocês, um quinto ponto, é que ele é totalmente integrado com todas as outras funcionalidades chaves que a gente oferece na plataforma, né? Então, a forma como a gente gerencia atributo, trabalhar com essa visão de valores contingentes, monitorar quem está editando o dado, quando essa pessoa editou e versionar isso, né? Trabalhar com versões para que eu tenha alguém que esteja controlando a qualidade do dado, faça aí essa visão de quality check, né? E quality control. E aí, uma vez que esteja ok, as edições, ela sobe isso para a versão que toda a empresa está usando, que está servindo as aplicações oficiais da empresa. Então, a gente tem todas essas facilidades. Para que vocês vejam isso ao vivo, porque é melhor que falar, eu vou trazer para vocês uma demonstração que eu gravei e onde eu passo por todos esses pontos e mostro com detalhe para vocês
nessa demonstração como o Utility Network funciona. Nesta demonstração, veremos vários elementos do Utility Network, um por um. Vamos começar com a estrutura e os domínios da rede. Eles são os dois grandes blocos que compõem a base do Utility Network. Como o nome indica, as estruturas da rede são usadas para modelar as características estruturais que suportam os diferentes componentes da rede. Elas são compostas de linhas estruturadas ou uma junção de estruturas como postes e caixas de inspeção, e os limites de cobertura das estruturas ou de uma subestação ou de um switch. As estruturas de rede não possuem recursos como água ou eletricidade que fluem através dela. Eles podem conter ou fazer parte de outros ativos da rede que fazem o transporte ativo de recursos, como eletricidade, no caso da rede elétrica. Selecionei um poste de média tensão e ele tem dois elementos estruturais conectados a ele. Um ligado ao final da rede e outro a um banco de transformadores. Se esse poste abrigar uma fibra, você vai ver ela listada aqui como um componente estrutural também. A ideia aqui é manter e gerenciar todos os seus elementos estruturais em um só lugar, mesmo que eles estejam suportando ao mesmo tempo ativos de diferentes domínios. O próximo tópico que temos aqui são os domínios de rede. Os domínios podem conter diferentes elementos através dos quais a rede utiliza para entregar energia. Neste caso, temos uma rede de domínio elétrico, que está composta de linhas elétricas como condutores ou dispositivos que controlam o fluxo de energia, no caso, a eletricidade. E os dispositivos poderiam ser um transformador ou um fusível. Temos junções elétricas, que são colocadas onde os elementos se conectam. Temos também conjuntos elétricos, para representar conjuntos de junções de linhas e de dispositivos como um banco de interruptores ou um banco de transformadores. Finalmente, temos as linhas de subrede, que definem até onde chega a energia elétrica. Vamos falar sobre subredes daqui um pouco. O próximo tópico que tenho aqui são os grupos e os tipos de ativos. Todos os ativos de rede que você conhece no campo podem ser representados em uma dessas 8 camadas. Nesse caso, 3 são estruturas de rede e 5 representam os ativos de uma rede de domínio elétrico. Todos esses ativos comuns na rede recebem 2 atributos obrigatórios. Um é o grupo de ativos e o outro o tipo de ativo. O grupo de ativos é definido como a classificação principal da sua camada. Por exemplo, esta camada de dispositivos elétricos tem vários grupos de ativos, como supressores de surto de alta tensão, dispositivos de manobra de alta tensão e muito mais. Já os tipos de ativos representam uma classificação mais específica dentro do seu grupo de ativos. Por exemplo, este grupo de ativos de transformadores de média tensão tem diferentes tipos de ativos, como monofásicos e trifásicos, entre outros. Essas camadas dentro do Utility Network são representadas como camadas de subtipos de um grupo. A vantagem disso é que se eu tiver que criar novos ativos, os tipos de ativos são apresentados como camadas distintas, o que aumenta o desempenho nos seus trabalhos de edição da rede, porque uma única requisição é feita ao banco de dados para obter toda a camada de subtipo de um grupo de ativos. O próximo tópico que eu tenho aqui são os terminais. Com o Utility Network, você pode modelar dispositivos em um grau mais elevado de realismo, no caso de terminais dentro de dispositivos. Os dispositivos no campo, como um transformador, têm locais ou portas definidas por onde a eletricidade entra e sai. O Utility Network permite modelar essas portas com os terminais em cada dispositivo. Os terminais possuem características que você não pode ver no mapa. São as conexões lógicas dentro dos dispositivos que permitem controlar como os outros recursos se conectam. Vamos tomar este bairro, por exemplo. Aqui eu tenho condutores de média tensão, um banco de transformador, um transformador e um poste. Apesar desses dispositivos estarem separados ou dispersos espacialmente, eles estão, na verdade, conectados através de associações criadas pelo Utility Network. Vejamos esse transformador aqui. A parte superior deste transformador de média tensão é conectada à linha de média tensão que você vê aqui, enquanto a parte inferior deste transformador está conectada à linha de baixa tensão. A ideia é modelar esses dispositivos em um nível mais alto de detalhes e definir certas regras no nível do terminal. Aqui eu tenho uma regra em vigor, dizendo que a parte inferior deste transformador deve se conectar a um condutor de baixa tensão. É por isso que, mesmo se eu quiser ligar isso à linha de alta tensão, ele não vai me permitir fazer isso. Esse é o poder do Utility Network que estamos demonstrando. O próximo tópico que eu tenho agora são as subredes.
Vamos nos afastar um pouco e ver toda a rede. As sub-redes são definidas genericamente como uma subseção conectada da rede. São circuitos na linguagem usual de rede. Elas são importantes, pois dão ao pessoal de operações uma consciência situacional de como os sistemas estão configurados. Dando uma olhada no mapa, a equipe pode entender como a eletricidade está sendo entregue. Essas informações são vitais ao se recuperar de interrupções ou para otimizar a entrega de energia. Uma subrede como esta pode ser rastreada para entender quais ativos estão de fato participando dela. Contar com uma classificação e identificação de subredes dentro do GIS é realmente útil para gerenciar a sua rede. Nosso próximo item são os níveis de rede. Os níveis são usados para organizar uma hierarquia natural em um domínio de rede. Numa rede de domínio elétrico, os níveis representam uma voltagem ou outras características da rede. Nessa rede que temos aqui, tenho vários níveis classificados com base na tensão dos ativos com os quais estamos lidando. Tenho o nível de geração elétrica, de transmissão, de subtransmissão, de distribuição e assim por diante. Você pode ver isso no mapa também. Vocês vão ver no mapa que as linhas coloridas de tons mais brilhantes representam o nível de distribuição. E as linhas azuis pontilhadas aqui representam o nível de subtransmissão. E se nos afastamos ainda mais, eu posso ver o nível de transmissão, que também é mantido pela minha organização. Bom, o próximo tópico que eu tenho aqui é a análise de rastreamento ou tracing. Ela ajuda a entender e visualizar como a eletricidade flui na rede. O Utility Network fornece um framework completo para rastrear a rede. Ele também oferece algumas soluções de rastreamento prontas para usar, como rastrear a jusante ou a montante da subrede, entre outros. Com as associações de dispositivos e configurações de terminais, eu posso fazer um rastreamento extensivo da minha rede. Aqui eu vou definir um ponto de partida nesse cliente que vocês já vão ver na tela. Seria esse ponto verde claro que eu acabei de marcar. E daí vou executar o rastreamento a montante. Eu quero que esse rastreamento termine em uma estação de geração, o que significa que estamos rastreando de um medidor de um cliente até a fonte de geração. Como resultado, ele vai trazer todos os atributos de cada ativo. Vejo que esse cliente está conectado a pelo menos 5 estações de geração diferentes, como uma usina nuclear, uma turbina a gás, um parque eólico e assim por diante. Veja, você não vai fazer esse tipo de rastreamento no dia a dia. Eu mostrei ele para que você veja o quão longe as ferramentas de rastreamento e análises que estão disponíveis dentro do Utility Network podem chegar. O último tópico que eu tenho aqui são os diagramas. Os diagramas são uma representação simbólica de informações geográficas desenhadas com uma técnica de visualização aplicada. Aqui você está olhando para o diagrama desse circuito laranja que você vai ver agora no mapa. Eu vou colocar eles lado a lado para mostrar que ambos são totalmente interativos. O Utility Network fornece um mecanismo integrado para trabalhar com diagramas. Ele permite criar representações multinível de forma eficiente. Se eu precisar selecionar um pedaço do meu esquema para ver onde ele está no mapa, eu posso selecioná-lo e aplicar essa seleção ao mapa. Eu vou selecionar todos os ativos que estão representados entre esses dois dispositivos. Como ambos os diagramas e o mapa estão olhando para a mesma fonte de dados, se alguma coisa mudar no mapa, ele vai ser aplicado facilmente no diagrama também. Vocês vão ver que esse pequeno diagrama é representado por 193 ativos que aparecem no mapa. Eu posso, inclusive, voltar para o mapa e selecionar uma parte do bairro para aplicar isso no diagrama.
e ver em que parte do esquema esses ativos selecionados se encontram. Ele permite que você crie representações multiníveis, verifique prontamente a conectividade da rede, obtendo visualizações lógicas de qualquer parte que você queira. Com isso, vimos todos os elementos chaves do Utility Network em ação. Agora vamos voltar para o último slide da nossa apresentação para encerrar. Bom, com essa demonstração, a última mensagem que eu queria deixar para vocês. Para aqueles que se interessaram, vocês podem começar a POC de vocês hoje mesmo, fazer uma prova de conceito. Seja com a nossa ajuda, e aí entre em contato com a gente vai ter o maior prazer de pensar essa prova de conceito com vocês, para vocês conhecerem essa nova tecnologia na prática com o dado de vocês, ou vocês mesmos. A gente tem um conjunto de materiais que vocês podem utilizar para começar a conhecer o Utility Network e fazer algumas provas. E mais uma vez, essa é a tecnologia que a gente está trazendo para os próximos 15 anos, para caminhar com essa necessidade de evolução tecnológica que o setor de utilities precisa. Então, de novo, eu queria reforçar, para aqueles que não conhecem, convido vocês a testarem, conhecerem e qualquer dúvida, entrarem em contato com a gente. Muito obrigado.